Amém, minhas maravilhosas, lindas do meu coração. Sejam muito bem-vindas, pastora Moana, em mais uma manhã aqui no nosso devocional. E o tema de hoje é... Meu Deus, esse tema é forte, hein? Pare de comparação e saia da competição. Mulheres, algo que tem derrubado mulheres de Deus, eu digo que são mulheres de Deus, é a comparação. E toda comparação vem de uma raiz chamada de rejeição. Toda raiz de rejeição gera frutos de inferioridade. Sabe como um mal vai puxando outro mal? Então, a comparação vai puxando vários e vários males, sabe? Então, toda comparação primeiro vem de um fator alarmante. Quem se compara, quem vive em comparação, é porque não tem sua identidade formada, não tem convicção da sua identidade. Você tá entendendo? E aí, por você não ter convicção da sua identidade, você vai se comparar com outra. E a comparação vai te levar para um lugar chamado de rejeição, de inferioridade, vai te levar para a inveja e vai te levar para a competição. Sabe? É um mal que chama outro mal. E nós precisamos hoje cortar esse mal pela raiz, que é algo muito sutil, que tem entrado nas igrejas, sabe? Que tem entrado nos nossos corações, no coração de muitas mulheres, principalmente agora, na era da internet, sabe? Na era da internet, onde tudo assim, você olha, é tudo lindo, é tudo perfeito, e aí você começa a olhar para sua vida e você vê que não é bem assim, né? Os filtros do Instagram, os filtros das redes sociais, colocando filtros nas pessoas, na vida das pessoas, e quando você olha pra sua vida não tem filtro nenhum, e aí você entra nesse lugar de comparação que vai te levar pra rejeição, que vai te levar pra inveja, que vai te levar pra competição. Você tá entendendo? Então, o convite hoje, esta manhã, é para que a gente saia desse lugar de comparação. E nós só vamos conseguir sair desse lugar quando nós entendermos a nossa identidade em Deus. Tudo parte desse princípio. Se nós soubermos quem nós somos em Deus, que nós somos únicas, nós não vamos nos comparar. Nós não vamos comparar a nossa grama com a grama do vizinho. Nós não vamos comparar os nossos dons com os dons da outra. Nós não vamos comparar a nossa beleza exterior com a beleza da outra. Nós não vamos comparar como Deus usa a outra e como Deus nos usa. Porque nós entendemos que somos únicas, que temos um propósito único, que temos um dom único, que temos algo que Deus colocou único em nós. Você tá entendendo? Você só se compara. Infelizmente, porque você ainda não tem sua identidade. Você só se compara, infelizmente, porque ainda você não entendeu quem você é em Deus. O dicionário fala sobre comparação o seguinte: comparação, ao ato ou efeito de comparar algo único com outra coisa. Olha que forte. Olha que forte. Você tem algo único e aí você vai comparar com outra coisa que é totalmente diferente. E diz também que comparação, o dicionário diz que comparação é um confronto. E aí o dicionário diz que o confronto é machucar-se, disputar. Olha isso, então começa na comparação, da comparação você vai para um confronto, o confronto vai te machucar, vai te levar para uma disputa, e a disputa diz no dicionário que é contenda, luta, competição, desafio, debate. Você tá entendendo? Tudo começa na comparação. Vai te levar para um confronto que vai te machucar. Vai te levar para uma disputa que vai fazer com que você venha a competir. Gente, isso aconteceu na Bíblia e isso está aqui também, para que possa alcançar os nossos corações. Por isso nós precisamos guardar os nossos corações. Lá em Gênesis 4, eu vou ler para você, diz assim, ó: Adão teve relações com Eva, a sua mulher, e ela ficou grávida. Eva deu à luz a um filho e disse, com a ajuda de Deus: O Senhor, eu tive um filho homem. E ela pôs nele o nome de Caim. Depois teve outro filho chamado Abel, irmão de Caim. Abel era pastor de ovelhas e Caim era agricultor. O tempo passou. Um dia, Caim pegou alguns produtos da terra e
e o ofereceu a Deus, o Senhor. Abel, por sua vez, pegou o primeiro carneirinho nascido no seu rebanho, matou e ofereceu as melhores partes ao Senhor. O Senhor ficou contente com Abel e com a sua oferta, mas rejeitou Caim e a sua oferta. Caim ficou furioso e fechou a cara. Então o Senhor disse: por que estais com raiva? Por que estais carrancudo? Se tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo, mas você agiu mal. E por isso o pecado está na porta, à sua espera. Ele quer dominá-lo, mas você precisa vencê-lo. Aí, Caim disse a Abel, seu irmão: vamos até o campo. Quando os dois estavam no campo, Caim atacou Abel, o seu irmão, e o matou. Mulheres, aqui nós lemos que Caim e Abel, os dois irmãos, eles foram ensinados da mesma forma pelos seus pais, que eles precisavam dar a melhor oferta para Deus. Eles precisavam tirar o primeiro lugar para Deus. Eles precisavam entregar aquilo que tinha de mais honra para Deus. Nós vemos que um irmão fez o que foi aprendido, entregou o que tinha de melhor para Deus. E o outro irmão, né, que no caso foi Caim, no caso, ele pegou aquilo que sobrava, aquilo que não era uma renúncia, aquilo que não eram as primícias, e entregou para o Senhor. E a Bíblia diz o seguinte, que ele entregou ao Senhor e o Senhor não aceitou a oferta dele, mas aceitou a oferta do seu irmão e muito se agradou da oferta do seu irmão. E aí aquilo gerou então em Caim uma inveja e uma comparação do seu e com o seu irmão. Eu acredito, mulheres, que lendo essa palavra, se nem nisso não houvesse Abel, eu tenho convicção que Caim podia ter perguntado assim a Deus, porque Deus, ele fez uma pergunta para Caim, perguntou assim: por que estás com raiva? Caim teve a oportunidade de ali rasgar o seu coração e dizer: Deus, eu tô com raiva porque eu fiquei com inveja do meu irmão. Eu tô com raiva porque eu fiquei chateado com meu irmão, porque o Senhor aceitou a oferta dele e não aceitou a minha oferta. Você tá entendendo? Mas em vez dele ter confessado ao Senhor, ele guardou aquilo para si e ele foi lá e matou o seu irmão. Aqui nós vemos que a comparação leva à morte. Talvez você não mate aquela pessoa fisicamente mesmo, né? Matar mesmo, mas você mata no seu coração. Você mata com as suas emoções, você mata com as suas palavras, você mata nos seus pensamentos. E aqui Caim matou Abel porque ficou com ciúme do que Deus havia feito. E muitas de nós, mulheres, temos entrado nesse lugar de ficarmos com ciúme do que Deus tem feito na vida de outras mulheres. E isso gera em nós o quê? Uma competição. Isso gera em nós o quê? Uma inveja. Isso gera em nós comparação. Sabe, mulheres, nós precisamos entender que Deus tem uma forma única de mover com cada uma de nós. E nós precisamos sair desse lugar de comparação. Gente, Caim poderia ter rasgado o coração para Deus e tudo ali estaria resolvido. Deus poderia ter dito: ei, Caim, é porque existia uma diferença. O seu irmão seguiu um princípio de ter me dado as primícias, você não seguiu o princípio, mas eu posso te dar outra chance. Você tá entendendo? Eu tenho certeza que se ali houvesse apenas uma história de Caim com Deus, se Caim chegasse para Deus somente com aquela oferta e Deus não aceitasse, Caim ia ter um diálogo com Deus e aí então ele ia dizer: Deus, eu trouxe isso, e Deus podia convencê-lo do arrependimento. Mas como tinha Abel, como tinha outra pessoa, e ele percebeu que Deus então aceitou a oferta dessa pessoa, isso foi uma ofensa para ele. Você tá entendendo? Então ele entrou no lugar de comparação. Sabe, mulheres, isso é tão sutil no nosso meio. Isso é tão sutil no nosso meio. Ai de nós. Nós precisamos muito, muito mesmo vigiar as nossas motivações.
Vigiar os nossos pensamentos, porque você pode estar matando alguém no seu coração, porque Deus está aceitando e Deus está aprovando e Deus está levantando essa outra mulher e você pode estar matando esta mulher no seu coração. Aqui nós temos outro exemplo, eu trouxe alguns personagens bíblicos que caíram nessa armadilha de comparação, que levou para a competição, que levou para a inveja e que levou para a morte. E nada melhor do que a vida de Saul e Davi para que a gente possa aprender alguns princípios. E está lá em 1 Samuel 18, 5-11, diz assim: quando os soldados estavam voltando para casa depois de Davi ter matado Golias, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram para encontrar o rei Saul. Elas cantavam canções alegres e dançavam e tocavam pandeiro e lira. Alegravam-se e cantavam assim: Saul matou 1000, Davi matou 10.000. E elas continuavam cantando: Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Gente, eu fico imaginando o coração de Saul nesse momento. Porque se você não tem um coração curado, minha irmã, isso aqui tem o potencial de acessar todos os nossos corações. Isso tem um potencial muito forte de derrubar mulheres e homens de Deus. Porque muitas vezes nós estamos preparados muitas vezes nós nos preparamos, né, para receber críticas, nós nos preparamos, mas quando a gente vê alguém comparando a gente, isso aqui é muito sutil para derrubar cada um de nós. E olha o que acontece. Olha isso que acontece. Eu imagino aquele sonho entrando no coração de Saul e Saul ficando ali com inveja, ficando ali se sentindo inferior, porque a comparação te leva para um lugar de inferioridade. Aí elas continuam cantando: Saul matou 1000. Veja bem, Saul tinha matado 1000, gente. Tava ótimo. Talvez para ele seria o seu melhor, mas como existia outro alguém que tinha feito mais, isso foi ofensa para ele. Olha o que acontece. E Saul não gostou disso. Ficou muito zangado e disse: para mim, as mulheres deram 1000. Mas para Davi deram 10.000. A única coisa que está faltando agora é ele ser rei. Olha isso, mulheres. E desse dia em diante, Saul começou a ter ciúme de Davi e a desconfiar dele. No dia seguinte, um espírito mau mandado por Deus dominou Saul e ele começou a agir como louco dentro de casa. Davi estava tocando harpa, como fazia todos os dias, e Saul estava segurando uma lança. Olha isso, então Saul pensou assim: vou espetar Davi na parede. E atirou a lança contra ele 2 vezes, porém nas 2 vezes Davi se desviou. Mulheres, olha isso. Como a comparação faz com que a gente maquine planos terríveis contra aquela outra pessoa que nós sentimos comparadas. Aqui Davi, a Bíblia diz que Saul, ele amava Davi. A Bíblia diz que Saul, ele admirava Davi. A Bíblia diz que Saul, ele admirava tanto a Davi que ele colocou as suas roupas em Davi para proteger Davi de Golias. Você tá entendendo? Mas aqui, por causa de um som que ele ouviu das pessoas comparando com outra pessoa, fez com que o coração dele fosse revelado. Você tá entendendo? Muitas vezes essas situações acontecem para que seja revelado o nosso coração. Muitas vezes nosso coração vai ser revelado a partir de situações como essas. Você percebeu que Saul tinha matado também 1000 e tava ótimo. Mas como ele ouviu que Davi matou 10.000 e as pessoas reconheceram isso, isso foi ofensa para o coração dele. Talvez você está aí fazendo coisas para Deus. Talvez você está vivendo a sua vida com Deus, você ora 1 hora por dia. Aí você escuta alguém que ora 5 horas por dia. Isso aí faz você se ofender e menosprezar o seu tempo com Deus.
Talvez você escute que você ministra uma vez na semana, você viaja para pregar uma vez na semana, para fazer as coisas de Deus, e você vê aquela pastora influente que Deus está levantando e ela tem ido para o país inteiro, as nações, e você começa a entrar num lugar de comparação e não celebra o que Deus está fazendo com você, porque você entrou no lugar de comparação. Você tá entendendo? E a comparação te leva pra inveja. Foi o que aconteceu com Saul. E te leva pro ciúme. E você vai querer fazer o quê? Você vai trabalhar pra matar aquela pessoa. Foi isso que Saul fez. Davi estava ali tocando harpa pra ele. Davi estava ali do seu lado. E ele o quê? Ele queria matar Davi. Você tá entendendo, mulheres? Muitas vezes nós queremos matar aquela liderada, né? Aqui eu tô falando pra líderes, pra mulheres, pra pastoras. Nós muitas vezes queremos abafar aquela liderada que Deus está levantando. E a forma que Deus está levantando ela se sobrepõe à forma que Deus está te levantando. E nós queremos fazer o quê, mulher? Isso é vergonhoso. Isso é vergonhoso. Nós queremos o quê? Abafar aquela mulher. Muitos líderes, escuta isso que eu tô dizendo. Escuta isso que eu tô dizendo. Muitos líderes até celebram os seus liderados. Até permitem que eles voem. Mas sabe como eles permitem que eles voem? Sabe como uma pipa? A pipa... Vocês sabem o que é pipa, né? Eu não sei como chama na tua cidade, mas a pipa é aquele brinquedo que a gente coloca no ar pra ele voar e nós seguramos com uma cordinha e ele só voa a partir do momento que a gente vai soltando a corda e ele volta quando a gente puxa a corda. Muitos líderes, escuta isso. Muitos líderes, por causa da sua comparação, por causa do seu coração, até permite que seus liderados voem, mas permite que voem como pipas. Porque a sua inveja faz com que eles não permitam que os seus liderados voem acima deles. Você tá entendendo? E aí, quando eles veem que seus liderados, que Deus está levantando, estão se sobrepondo a eles, eles fazem o quê? Puxa como a corda de uma pipa e puxa para baixo e fica controlando os voos do seu liderado. Se você está debaixo dessa liderança, eu estou aqui para te dizer, você está num lugar com líderes abusivos, líderes que não têm visão de reino, líderes que estão ali apenas manipulando você para que você esteja voando, mas somente abaixo dele. Você tá entendendo? E aí você acha que você está voando, mas eu estou aqui para te dizer, estão criando cercas para você, estão criando cercas para os seus voos e não estão criando pontes para que você flua e flua e flua mais alto, mais alto, mais alto, porque o papel de um líder é fazer o seu liderado ir mais alto. Esse é o meu papel como missão na minha igreja, é o que eu sempre digo, vocês vão chegar mais longe que eu, vocês são bem melhores que eu, vocês estão aqui para fluírem naquilo que Deus chamou. Então, se você está debaixo de uma liderança que te permite voar apenas como uma pipa, controlando os seus voos, ora te deixa subir, ora te traz para baixo, sorria. Você está sendo manipulado. Saia desse lugar. Isso são líderes que têm comparação e inveja no seu coração ocultas, mas esses são frutos de pessoas que têm isso no coração. Você está entendendo? Líderes também que não permite que você vá em outras igrejas, que não permite que você conheça outros lugares, são pessoas que estão num espírito de quê? De inferioridade, de comparação. Sabe por quê? Porque quando você sabe o que Deus te levantou, sabe a porção que Deus te deu, você não vai ter medo que as suas ovelhas visitem outros lugares, porque você sabe o alimento sadio que você está dando. E se na tua casa, na tua igreja tem um alimento sadio, essa ovelha vai voltar para se alimentar nesse lugar. Apenas um pastor que não sabe quem é e que tem inferioridade no seu coração, ele em vez de criar pontes, ele cria o quê? Muros, para que essas ovelhas se mantenham ali, aprisionadas. Você tá entendendo como é sutil? Você está entendendo como é o sistema? Se você vive nesse lugar, você está num lugar de uma liderança manipulada. Eu nem sei porque eu tô dizendo isso, não estava no meu script, mas o Espírito Santo me moveu e eu vou liberar. Eu vou liberar. Se você está nesse lugar, você está num lugar de liderança abusiva. Você está num lugar com líderes manipuladores que estão sendo regidos pelo espírito de Jezabel, que está ali para matar os profetas do Senhor. Então,
A inferioridade faz com que a gente queira matar aqueles que estão em um lugar de evidência. Que a gente queira matar aqueles que se sobressaem sobre nós. Você está entendendo, mulher? Eu preciso, meu Deus do céu, eu preciso essa manhã que você sonde o seu coração. Principalmente você que é pastora e que é líder. Eu preciso que você essa manhã sonde o seu coração. Sonde o seu coração. Faça uma pergunta para você. Você que é pastora e líder. Você tem coragem de permitir que a tua liderada seja mais influente que você? Você tem coragem de ser uma escada para que a tua liderada suba mais alto do que você? Porque esse é o nosso papel como líder. Ser uma escada para que os nossos liderados subam. O grande problema é que muitos líderes querem ser uma barreira, um muro, prendendo e aprisionando pessoas de voarem nos seus próprios chamados. Foi isso que Saul fez. Saul era líder. Saul era o líder de Davi. E Davi era o quê? Um liderado que se submetia às coisas de Saul. Davi tinha um coração honroso, um coração nobre. Davi teve várias oportunidades de matar o seu líder Saul e ele não fez por causa do seu coração, por causa da honra. Davi era um líder curado. Você tá entendendo? Mas Saul não era curado. Saul carregava no seu coração a comparação que o levou para a competição, que o levou tudo por causa da inveja. Você tá entendendo? A comparação sempre vai te levar para a competição, mulheres. E foi isso que Davi estava vivendo. E a Bíblia diz que o quê? Olha o que Saul fez. Saul pegou uma lança para atirar em Davi. E prenderam na parede para matá-lo, mulheres. Enquanto Davi estava tocando harpa para ele. Você está entendendo? Nós precisamos urgentemente sair desse lugar de comparação que está fazendo com que a gente mate pessoas dentro de nós. Nós precisamos sair desse lugar, mulheres. Nós precisamos sair desse lugar. Sonde o seu coração. Sonde seu coração se você tem sido uma mulher que tem se comparado com pessoas e ao invés de erguer pontes, de selar pontes, você está o quê? Subindo muros por causa da comparação, por causa da inveja. Foi isso que Saul fez. Nós precisamos entender que o Senhor não nos chama para esse lugar. O Senhor colocou e depositou algo único em mim e em você. Olha o que lá em Provérbios diz. O ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. Talvez você está vivendo uma estação de esterilidade, de sequidão, e talvez seja por causa da inveja oculta. Sabe, porque muitas vezes nós vemos os pecados da mentira, do adultério, nós vemos esses pecados como grandes pecados, mas eu estou aqui para te dizer que a inveja também é pecado. Que a comparação também é pecado, porque quando você se compara, você está esfregando assim, ó, na cara de Deus e dizendo, eu não estou satisfeita, Deus, com o que o Senhor fez. Olha como isso é sério. Quando você se compara, você esfrega na cara de Deus dizendo, eu não estou satisfeita com o que o Senhor fez comigo. Eu quero o que o Senhor está fazendo com ela. Você está entendendo? E isso está nítido aqui na história de Raquel. Olha isso que diz lá em Gênesis 30, abre sua Bíblia. Gênesis 30, versículo 1, eu vou ler para você. Gênesis 30, versículo 1. Raquel, percebendo que não podia gerar filhos, tornou-se invejosa de sua própria irmã e negou e reclamou ao seu marido Jacó e disse, faz-me ter filhos também, ou eu morrerei. Mulheres, se você ler a história de Raquel, você vai perceber, e eu te convido para fazer isso. Lê a história de Raquel. Você vai perceber que Jacó amava mais Raquel do que Lia. Jacó trabalhou anos para ter Raquel. Jacó amava loucamente essa mulher. Ele trabalhou 7 anos para ter Raquel. Depois de 7 anos trabalhado, o pai de Raquel entregou Lia no lugar de Raquel, porque Lia era mais velha e precisava casar primeiro. E ele foi, enganou Jacó e entregou Lia. E aí ele disse, agora você vai ter que trabalhar mais 7 anos para ter Raquel. E aí então o que acontece?
Jacó trabalha mais 7 anos porque ele amava muito Raquel. Trabalhou mais 7 anos para ter Raquel. E enfim, ele teve Raquel. E o que é que acontece? A Bíblia conta que Lia começou a ter filhos. Filho atrás de filho, filho atrás de filho, filho atrás de filho. E então Raquel ficou invejosa. A Bíblia fala, depois você lê, gente, a Bíblia fala lá em Gênesis 35, vai lendo, mergulha nos rios de Deus. Eu sei que Deus, ele quer ministrar essa palavra no seu coração. O que eu tô trazendo pra você aqui hoje é uma revelação que o Senhor trouxe pra mim, é a água do poço que eu fui lá e cavei, mas eu sei que o Espírito Santo pode te levar na palavra e trazer palavras reveladas pra você. Mergulha, mulher. Não se satisfaz em apenas beber da fonte de alguém que tá trazendo pra você. Vai direto na fonte. Vai direto na fonte, porque existe uma água inesgotável que flui dos rios de Deus e essa água vai saciar a tua sede. Olha o que a Bíblia diz então. A Bíblia diz que houve um momento que Lia cessou de ter filhos, Raquel ainda não tinha filhos, Lia cessou de ter filhos, e então o que é que Lia fez? Lia pegou sua serva, que naquele tempo era lícito, pegou sua serva e começou a ter mais e mais filhos com Jacó. E Raquel, que ainda não tinha filhos nenhum da sua madre, foi e fez a mesma coisa. Pegou a sua serva e começou a ter filhos e filhos e filhos e filhos e filhos com Jacó. Mas nenhum ainda da sua madre. A Bíblia diz que Lia, ela se alegrava por cada filho que nascia, mesmo sendo da sua serva, ela se alegrava. Mas Raquel não. Raquel não se alegrava. Sabe por quê? Porque a comparação gera em nós uma insatisfação. Foi isso que aconteceu com Raquel. Raquel tinha o amor de Jacó. Gente, uma mulher amada, ela floresce. Quer ter uma mulher feliz e bonita e amada dentro da sua casa, homem? Faz ela florescer. E Jacó fez Raquel florescer. Só que por causa da comparação que Raquel tinha com a sua irmã, ela se amargou e entrou num lugar de inveja. E isso, a comparação leva para a inveja, que a inveja leva para o quê? Para competição. Raquel chegava para Jacó e dizia: você deu filho para Lia e não deu filhos para mim. Competição. Comparação. E aí ela começa a pegar a sua serva e fazer um monte de filhos, fazer com que seu marido se deite com a sua serva para ter um monte de filhos, para satisfazer a lacuna do seu coração. E mesmo assim, ela estava insatisfeita. Mesmo assim, ela estava o quê? Insatisfeita. Mulheres, o amor de Jacó não foi suficiente para Raquel. Ela se colocava num lugar de vítima, porque a comparação vai te colocar nesse lugar. Ela se colocava num lugar de vítima, dizendo: eu sou estéril. E então Raquel se tornava infeliz, enquanto Lia dava muitos filhos a Jacó. E ela então não podia ter filho, mas Raquel tinha um amor de Jacó, gente. Raquel tinha um amor de Jacó que Lia não tinha. Lia, coitada, imagine Lia sabendo que um homem casou com ela enganadamente. E que ele estava trabalhando para ter a sua irmã. E ela com ele, casada com ele. E ele trabalhando para ter a sua irmã. Quem devia estar mal nessa história era Lia, né? Mas quem ficou mal na história foi Raquel. Porque ela não se alegrou com o que Deus estava fazendo na vida dela. Ela queria o que Deus estava fazendo na vida da outra. E isso é tão sutil dentro da igreja. São mulheres que, em vez de celebrar o que Deus está fazendo na vida da outra mulher, em vez de se alegrar e de levantar essa outra mulher e de honrar essa outra mulher, ela entra no lugar de competição, de inferioridade e não celebra o que Deus está fazendo na vida dela. Você está entendendo? Talvez você seja essa mulher. Deus colocou coisas lindas nas suas mãos. Deus colocou dons preciosos nas suas mãos, mas porque Deus está usando fulana de outra forma, você se recusa a usar e a celebrar o que Deus colocou em você. Porque o que fulana tem e a forma que Deus está levantando fulana, aparentemente para você é melhor. E eu estou aqui para te dizer, o melhor que Deus tem para você é o que Deus te deu. É o que Deus te deu. Eu me lembro quando Deus ele começou a me levantar.
pela sua graça e misericórdia, e eu não sei realmente o que é que ele viu em mim, mas pelo seu olhar de graça, a graça me abraçou. É pura graça, é pura graça. E eu me lembro quando o Senhor, ele começou a me levantar, não é que eu cheguei a patamar nenhum, ai de mim, mas quando o Senhor começou a me usar, sabe o que é que aconteceu, mulheres? Eu falei para Deus assim, Deus, já tem tantas mulheres, continua levantando essas mulheres, Senhor. Continua com essas mulheres, já tem tantas mulheres. Você começa, então, a comparar aquilo que Deus ele te entregou com o que Deus está fazendo com outras mulheres. E você começa a achar que você não é necessária, porque Deus já está fazendo com outras mulheres. E eu estou aqui para te dizer, ei, Deus tem uma forma única de te usar. Deus tem um dom específico sobre a sua vida. Deus tem um chamado único sobre a sua vida. Não é sobre a outra, é sobre você. Quando Deus ele te levanta, mulher, o Senhor não te levanta para a concorrência. O Senhor não te levanta para a competição. Você não é chamada para concorrer com outra mulher. Você não é chamada pastora de igreja para concorrer com a outra igreja. Não. Você foi chamada para edificar aquilo que Deus colocou sobre a sua vida. Você foi chamada para edificar naquilo que Deus ele te levantou. Entendeu? Então para de olhar para outras pessoas. Para de olhar para outros ministérios. Para de olhar para outros trabalhos. Para de olhar para a vida dos outros. Foca na sua vida. Foi isso que Raquel se perdeu. Ela começou a olhar para a vida de Lia. Ela começou a ver que Lia estava tendo filhos e ela não. E parou de celebrar o amor que o marido dela tinha por ela. Você tá entendendo? E quando você não celebra o que Deus te deu, você vai fazer o quê? Vai fazer com que as coisas venham a funcionar com a força do teu braço. Foi isso que Raquel fez. Ela pegou a serva dela e começou a ter filhos, apesar de ser lícito, mas não era a forma que Deus tinha. Entendeu para ela naquele momento? Ela precisava, então, encontrar um lugar de satisfação e contemplação e satisfação em Deus suficientemente no que ela tinha, que era o amor de Jacó. Você tá entendendo? Mas quando nós olhamos apenas para o outro, quando nós olhamos apenas para o que o outro tem, o que Deus está fazendo na vida do outro, quando nós olhamos para isso, nós não conseguimos celebrar o que Deus está fazendo nas nossas vidas. E eu estou aqui para quebrar esse paradigma, gente. Isso é tão feio, gente. Isso é tão feio, isso é tão medíocre. Você precisa celebrar o que Deus está fazendo com você. Você precisa celebrar mesmo que você ache pequeno demais, gente. Mas para você, talvez é o que Deus tem para você. Você está entendendo? Não é obrigado Deus te fazer conhecida. Não é obrigado Deus te fazer uma influente. Não é obrigado Deus te dar a maior igreja. Não é obrigado Deus te dar a maior célula. Não é obrigado Deus... Não! Seja feliz no que Deus está te dando. Seja completa no que Deus está te dando. Você está entendendo? Sabe por que Deus colocou Davi no trono? Porque quando ele estava lá no pasto, onde ele não era conhecido, onde ele era apenas um pastor de ovelha, ele estava num lugar de contentamento. Entende? Ele já estava num lugar de contentamento, lá no pasto, quando ele não era visto, quando ninguém sabia quem ele era, ele já tinha um lugar de contentamento dentro dele, por isso Deus o levantou, você tá entendendo? E se você não entra nesse lugar de contentamento, nessa estação do que Deus está fazendo na sua vida, em vez de você ter um lugar de contentamento, você entra no lugar de comparação, Deus não vai te levantar. Deus não vai fazer nada além do que Ele está fazendo, porque se você não for fiel no pouco, se você não for alegre no pouco, se você não celebrar o seu pouco, Deus não vai te confiar o muito. E talvez você não está celebrando esse pouquinho que Deus te deu, porque você está olhando para o que Deus está fazendo na vida da outra. Você está entendendo, mulheres? Você precisa urgentemente sondar o seu coração e olhar no seu coração se você, mulher, está celebrando a estação que Deus liberou sobre a sua vida. Porque se você não estiver celebrando a estação que Deus liberou sobre a sua vida, você nunca vai entrar na estação que Deus está te preparando para o que Ele preparou para você. Nossa, eu tenho uma amiga muito preciosa. Ela é muito linda. Eu nunca vi um coração como esse. E eu já caminho com ela, já vai fazer 5 anos.
E nesses 5 anos que eu caminho com ela, ela já teve 3 abortos de crianças em seu ventre. O sonho dela é ser mãe e ela já teve 3 abortos. E nós temos várias amigas ao nosso redor. E essas várias amigas ao nosso redor, nós somos um grupo, e essas várias amigas ao nosso redor, elas têm engravidado. E essa minha amiga que perdeu já 3 bebês, todas as vezes que uma das nossas amigas engravida, essa minha amiga, ela celebra como se fosse ela. Ela se emociona como se fosse ela. Ela fica feliz como se fosse ela. Ela não olha pra Deus e diz, tá vendo, Deus? Eu perdi já 3 filhos e a minha amiga que tentou agora e já engravidou e já tá com o bebê nas mãos. Não. Ela se alegra, ela celebra. Eu nunca vi essa minha amiga reclamar porque a outra engravidou e ela não. Você tá entendendo? É sobre isso que eu tô te dizendo, mulher. Você precisa celebrar a outra. Porque se você não celebra a outra mulher, isso revela sobre você. Revela sobre o seu coração. O seu coração está no lugar de comparação. Porque você não sabe sua identidade e está te levando para um lugar de inferioridade. Está te levando para um lugar de inveja e de rejeição. Você está entendendo, mulheres? Você está entendendo? Eu me lembro então, quando Deus começou a me levantar e aquilo foi assustador pra mim. Eu confesso que até hoje quando eu passo nos lugares, as pessoas vêm falar comigo, pastora Moana, e eu digo, meu Deus, essas pessoas me conhecem. É assustador pra mim. E eu me lembro quando Deus ele começou a me levantar, as pessoas escreviam assim pra mim, você é muito parecida com fulana de tal. Uma pastora querida também do Brasil. Você fala as mesmas coisas que pastora fulana de tal. E isso começou a ser recorrente na minha vida. Onde eu chegava e dizia, mas você é igualzinha a fulana de tal. Ou você mentoria fulana de tal, ou fulana de tal mentoria vocês. Porque vocês falam a mesma coisa. Meu Deus, até a forma de vestir é igual. E eu me lembro que aquilo foi causando um incômodo dentro do meu coração. E eu disse, meu Deus do céu, as pessoas estão me comparando com fulana de tal. E eu me lembro que o Senhor disse assim, e o que é que tem? Porque eu fiz você e eu fiz ela. E é fácil as pessoas compararem uma com a outra, porque eu fiz você e eu fiz ela. E eu estou depositando em você o que eu também depositei nela. Por isso existe, então, essa aparência de igualdade. Mas por que você está se incomodando, filha? Eu lembro que aquilo que o Senhor falou comigo, esse porquê você está se incomodando, me fez entrar, dar um mergulho dentro de mim e sondar as minhas emoções. Talvez você queira ser a única. Talvez você queira ser a única cocada do momento, a única Coca-Cola do deserto. E eu estou aqui para te dizer, ei, Deus levanta quem Ele quer. Deus levanta da forma que Ele quer. Deus faz como Ele quer. E ali naquele momento eu parei de me incomodar com a comparação das pessoas, porque eu podia ter entrado no lugar que Davi fez. Eu podia ter entrado, que Saul fez. Eu podia ter matado aquela pessoa que as outras estavam me comparando dentro do meu coração. Sabe o que é que eu fiz? Eu ia lá nela e dizia, você tá linda. Meu Deus, que coisa linda que Deus tá fazendo na sua vida. E isso não era da boca pra fora. Isso era de verdade, porque realmente eu estava celebrando. Talvez é isso que você precisa fazer. Celebrar. Quando as pessoas compararem você com a outra, em vez de você achar que isso é uma ofensa, celebre. Eu comecei a celebrar e dizer, não, que é isso? Ela é muito mais bonita, ela é muito mais além, Deus está levantando ela muito mais, você está entendendo? Você entra no lugar de celebração da outra pessoa, o que vai te tirar do lugar de comparação e de inveja. Você entende, mulher? Você precisa sondar o seu coração. Você precisa sondar o seu coração, gente. Olha, e eu quero falar agora especificamente para pastoras e líderes aqui. Olha, mulher, a outra pastora da outra igreja não é tua rival, não. Para de rivalidade. Para de rivalidade em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu me lembro aqui, na minha cidade, eu era muito colega de uma pastora aqui. Até quando eu não tinha igreja. Quando o Senhor nos levantou para abrir a igreja, essa pastora não é mais minha amiga. Não fala mais comigo. Não quer mais saber. E ela até proíbe as pessoas da igreja dela de ir na nossa igreja. E eu disse, gente, isso não é o reino que eu conheço. Porque no reino do Senhor, nós somos chamadas para fazer pontes e não para fazer muros. Deus está levantando, escuta o que eu tô te dizendo, mulher. Deus está levantando mulheres como tratores.
São mulheres que estão sendo levantadas com a unção de tratores. E o que é isso, pastora? São mulheres que vão derrubar tudo aquilo que está sendo levantado, que não é do padrão do céu. Existe um padrão do céu, e no céu não existe comparação, inveja e nem muros que dividem o povo de Deus. Você está entendendo? Não existe. Deus está levantando mulheres com uma unção de tratores, e elas vão derrubar os muros que estão sendo levantados e não tem nada a ver com o padrão do céu. Elas vão levantar tudo aquilo que está sendo levantado e não é do reino do céu. Entende? A função do trator é o quê? Derrubar, alinhar, afundar as bases, sabe? Deus está te levantando com essa unção, a unção de tratores. Sabe o que aconteceu com Raquel, mulher? Raquel queria tanto um filho, tanto um filho, tanto filho. Deus deu a ela um filho, José, porque Deus, ele é misericordioso. Aí tu acha que a bicha se alegrou? Ela ficou feliz, mas ela não se satisfez. Ela queria ter mais e mais e mais filho. Sabe o que aconteceu? Raquel morreu no parto. Olha isso, que forte. Aquilo que ela mais almejava alcançar, aquilo que ela mais sonhou alcançar na vida, foi o que fez com que ela morresse. Talvez Deus não te dá isso que você almeja e você compara que Deus está dando a outra, porque isso vai te levar a uma morte espiritual, minha irmã. Não é teu, minha irmã. Não é pra tu, mulher. Não é pra tu, mulher. Para disso, larga disso, mulher. Não é pra tu, é pra outra. Eu lembro quando começaram a me comparar com essa pastora querida, uma amiga especial, e eu dizia, gente, isso não é pra mim, não, é pra ela. Eu não quero isso pra mim, não, é pra ela. E graças a Deus, Deus deu pra ela. Você tá entendendo? É dela, não é seu. Talvez você quer tanto aquilo e Deus não tá te dando porque vai te levar pra morte. Foi isso que aconteceu com Raquel. Ela queria tanto filho, tanto filho, tanto filho. E Deus deu a ela um filho. Sabe o que aconteceu? Ela morreu e ela deu o nome do filho Benoni. Filho da minha tristeza. Olha isso. Filho da minha tristeza, aquilo que ela tanto almejava, ela teve um filho e ela batizou ele como filho do meu sofrimento, Benoni, e morreu. E aí ela morreu. Mas graças a Deus existia Jacó, um homem de Deus, que então ele disse, não vai ser Benoni, vai ser Benjamim, filho da minha mão direita. E então Raquel morreu. Isso é tão sério, mulheres, tão sério, que Raquel, ela morreu e ela foi sepultada em um território palestino. Ela não foi sepultada junto com a sua descendência. Ela foi sepultada sozinha em um território palestino. Você tá entendendo? A comparação vai nos levar a morrer e a gente vai morrer num ciclo fechado sozinhas. Nós precisamos sair desse lugar. Nós precisamos sair desse lugar. Você tá entendendo? Saia desse lugar de comparação que tá te levando pra o quê? Pra uma competição. Isso vai te cansar, mulher. Isso vai te cansar. Não é sobre o seu nome, não é sobre o que você está levantando, é sobre o que Deus está fazendo. E não importa se é através de mim ou através da outra, o que importa é que o reino tem que fluir. Você tá entendendo? É sobre o reino, mas se você tem uma visão egocêntrica pra você, porque sabe por quê? Porque a comparação, mulher, a comparação, ela nos leva, sabe pra onde? Ai, peraí que eu me perdi aqui. A comparação nos leva a centralizar as bênçãos de Deus somente pra nós. A comparação quer que a gente centralize o que Deus está fazendo somente pra nós. Mas não é sobre isso, é sobre o reino de Deus. Você tá entendendo? E sabe o que aconteceu? Lia morreu. E Lia foi sepultada junto com Jacó. Olha isso. Lia foi sepultada junto com Jacó e com toda a descendência, mas Raquel foi colocada num lugar diferente. Você precisa, em nome de Jesus, sair desse lugar de competição. Sai desse lugar de competição. Sai desse lugar. Sai desse lugar. Não entra na concorrência, porque Deus não te chamou para concorrência, minha irmã. Deus te chamou apenas para fluir. E através de você, minha irmã, alguns possam ser salvos. Você lembra que a palavra diz, uns plantam, outros colhem. Se Deus só te chamou para plantar, aleluia. Celebra o que Deus chamou para colher, minha irmã.
Se Deus te chamou só para colher, celebra o que Deus chamou para semear, porque se aquele não tá semeando, tu não vai colher. Tu tá entendendo como nós precisamos das outras pessoas e do que elas carregam? Se você não entender isso, se você achar que você é a única cocada do momento, se você achar que você é a Coca-Cola no deserto, você está entrando num lugar de autossuficiência, de orgulho, e a queda vai ser grande. Você tá entendendo? Eu preciso de você, minha irmã. Eu preciso do que você carrega. E eu celebro o que você carrega. Nós precisamos, nesse mundo de mulheres que estão como Raquel, que não celebram o que elas têm, mas querem o que a outra tem. Nós precisamos nos levantar como Isabel e Maria. Ei, e Deus está levantando mulheres que vão ser como Isabel e como Maria. A Bíblia diz lá em Lucas 39:45, assim, ó. Alguns dias depois, Maria se aprontou e foi depressa para uma cidade que ficava na região montanhosa da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança mexeu na barriga dela. Então, cheia do poder do Espírito Santo, Isabel disse bem alto: Você, Maria, é a mais abençoada de todas as mulheres. E a criança que você vai ter é abençoada também. Quem sou eu para que a mãe do meu Senhor venha me visitar? Quando eu vi você me cumprimentar, a criança ficou alegre e se mexeu dentro da minha barriga. Você é abençoada. Você é abençoada. Olha isso, mulheres. Ei, aqui eu estou falando de Isabel, uma mulher avançada de idade, uma mulher que era estéril. Isabel orava talvez anos para engravidar. Anos! Ela já estava avançada e ela era estéril. E ela orava talvez anos para engravidar. E então ela engravidou. Quando ela estava com 6 meses de gravidez, Maria engravidou também. E o que é que acontece? Maria era novinha. Não tinha nem tentado engravidar, era virgem. Não estava nem tentando engravidar. Aí o que é que acontece? Deus deu um bebê também para Maria. Sabe o que podia ter acontecido com o coração de Isabel? Ter ficado um coração invejoso, ter ficado um coração se sentindo injustiçado. Porque quando você não contempla o que Deus está fazendo com você, você não contempla o que Deus está fazendo com você e você olha para outra, você se sente injustiçada. Isabel podia ter se sentido assim: ai Deus, como assim? Agora é o meu momento. É o meu nome que está sendo o nome da influência do momento. Sou eu, a mulher do momento que Deus está levantando no Brasil afora. Isabel podia ter ficado assim. É o meu momento que todos vão ver o que Deus está fazendo comigo. É o meu... Não. Isabel podia ter dito assim, ó: Deus, como assim? Eu todos esses anos estéril aqui, orando, jejuando, clamando, para algo romper na minha vida. E quando rompe, o Senhor vai e faz facinho na vida de Maria. Será que essa é você? Será que você faz isso? Sonda aí o teu coração, mulher. Sonda. Isabel não fez isso. Isabel era uma mulher curada. Você precisa ser uma mulher curada. Nós precisamos ser mulheres curadas. Somente mulheres curadas vão celebrar o que a outra está gerando. Somente mulheres curadas vão fazer com que o que a outra está gerando seja maior do que o que ela está gerando. Você está entendendo? Isabel olha para Maria e diz assim, ó: Tu és a mais bendita de todas as mulheres. Será que você pode dizer isso para alguma outra mulher que Deus está levantando? Sem ofensa? Será que você pode dizer isso de verdade, de dentro de você, sem ofensa alguma? Será que você pode fazer isso, mulher? Essa é a forma que Deus tem levantado mulheres. E se você ainda não entrou no que Deus está fazendo, esse é o momento. Deus está levantando mulheres curadas, que apenas mulheres curadas conseguem celebrar verdadeiramente a outra mulher e levantar verdadeiramente a outra mulher. Não é da boca para fora, gente. Não é da boca pra fora, é de dentro pra fora. É de dentro pra fora, porque falar é muito fácil, viver é que é difícil. E o nosso viver, Deus vê, as pessoas não vê, mas Deus, ele vê. Será que você pode, de dentro pra fora,
Olhar para aquela mulher que você até hoje tem olhado como concorrência e celebrar o que Deus está fazendo na vida dela e dizer assim, ó, ela é bendita, ela é necessária, ela carrega algo que é específico para essa geração e eu celebro. É diferente do que eu carrego, mas é incrível, você tá entendendo? Talvez você queria ser levantada e queria estar sendo usada como Deus está usando ela. Esse é o momento de você se arrepender e dizer, Deus, eu sou satisfeita com o que o Senhor me deu. Deus, eu estou satisfeita com o que o Senhor me entregou. Você precisa hoje sair da comparação. Sair imediatamente da concorrência e da competição. Eu me lembro que quando eu comecei a entrar na academia, eu me lembro que na esteira tem a velocidade que você quer entrar, né? Tem a velocidade que você quer caminhar. E quando eu entrei na academia, mulheres, eu era muito sedentária. Então eu não conseguia caminhar muito. E eu me lembro que eu colocava na velocidade 1, gente. A velocidade 1. E eu olhava pro meu lado e as outras mulheres estavam na velocidade 5 e elas corriam. E eu tava na velocidade 1, quase morrendo, sem fôlego, quase morrendo. E eu começava a olhar pro lado. Olhava pro lado e ficava incomodada. E eu me lembro que um dia eu fui e coloquei na velocidade 5. E comecei a correr, porque eu tava com vergonha, porque ela estava correndo e eu tava andando. E eu tava com vergonha e eu comecei a correr. Eu não aguentei correr 30 segundos, gente. Quando eu corri 30 segundos, eu fiquei ali morrendo. E o Espírito Santo ministrou no meu coração. Eu não te chamei para concorrer. Eu não te chamei para concorrência, nem para disputar a corrida com ninguém. É sobre o que eu coloquei na sua vida. É sobre o que eu estou fazendo com você. Não é para concorrer com a outra, não. Você está entendendo? Deus está te dizendo esta manhã, mulher, não é sobre concorrer com o outro. Não é sobre concorrência. Deus não te chamou para concorrência. Deus, ele te chamou para concorrer, para concluir a carreira que ele te chamou. Tu tá entendendo? Então para de concorrer com outras mulheres. Não fará para esse lugar que o Senhor te chamou. Celebre a tua jornada. Fica celebrando o que Deus colocou na sua vida. Você tá entendendo aí? Foi tão lindo a conexão de Isabel com Maria, porque Isabel reconheceu o que Maria carregava e isso conectou elas. Talvez Deus quer te conectar com outras mulheres, mas você precisa reconhecer o que aquela outra mulher carrega. Reconhece o que a outra mulher carrega, mesmo que seja aos seus olhos maior do que o que você carrega. Você tá entendendo? Maior do que você carrega. Seja humilde para reconhecer e dizer, meu Deus, que coisa linda. Bendita é entre as mulheres. Bendita é entre as mulheres, tu és. Você tá entendendo? Então pare de comparar o que Deus colocou nas suas vidas com outra pessoa, porque isso te leva para insatisfação. Isabel não ficou insatisfeita porque Deus também deu algo para Maria. Não. Isabel, ela celebrou. Não fique insatisfeita porque Deus também deu algo para aquela mulher. Não fique insatisfeita porque Deus também deu algo para aquela tua, que você acha, entre aspas, tua concorrente. Não fique insatisfeita, celebra. Celebra aquilo que é teu, minha irmã. Vai ser teu, não importa. A outra não vai roubar aquilo que é teu. Ninguém, olha pra mim. Deixa eu chegar bem aqui pertinho de ti para te dizer algo. Ninguém pode roubar aquilo que é teu. Ninguém. Então para de excluir as outras pessoas. Para de competir com as outras pessoas, achando que as pessoas vão roubar aquilo que é teu. Deixa eu falar aqui com as pastoras. Deixa eu falar aqui com as líderes, por favor. Ei, ninguém vai roubar aquilo que é teu. Aquilo que Deus te deu é teu. O povo que Deus confiou para você é um povo que Deus confiou para você. Então pare de subir muros. Pare de subir muros. Levante e erga pontes. Seja como uma mulher que tem a unção de trator. Vai lá, alinhando o caminho. Faz um caminho para que as pessoas possam passar. Que elas possam passar e chegar ao propósito delas. Saia da competição e da comparação. Em nome de Jesus. Amém? Eu vou orar pela sua vida. Deus, eu quero orar, Senhor, pelas nossas vidas essa manhã. Quero te pedir, Espírito Santo, que o Senhor faz com que a gente tenha um contentamento na porção que o Senhor liberou sobre as nossas vidas.
na forma que o Senhor liberou sobre as nossas vidas. O formato que o Senhor tem sobre nós, Senhor, que é tão único, que é tão específico, Senhor. Nos faz nos alegrarmos, Senhor, com o que o Senhor depositou em nós, Deus. Deus nos perdoa, Senhor, todas as vezes que a gente, Senhor, se comparou com a outra, que a gente não celebrou a outra. Nos faz, Deus, em nome do Senhor Jesus, nos arrepender, Senhor, de todas as vezes que a gente quis matar a outra no nosso coração, que a gente quis matar a outra com as nossas palavras, Senhor, que a gente difamou, que a gente falou mal. Nos perdoa, Senhor. Era inveja, Pai. Era inveja. Mulher, talvez você precisa hoje reconhecer que tu é invejosa. O primeiro passo para a cura, mulher, é o reconhecimento. Talvez você precisa reconhecer hoje que tu é invejosa, mulher. Reconhece que tu é invejosa. Se arrepende diante do Senhor, para que tu não morra. Para que o Espírito do Senhor não se aparte de ti, como foi com Saul. Saul se tornou invejoso, ele quis matar Davi e o Espírito do Senhor se apartou dele. E Davi ficou louco. A inveja enlouquece. Talvez tu precisa reconhecer que tu é invejosa e que tu tá se comparando com a outra. E quando tu se compara, tu rejeita aquilo que Deus liberou sobre a tua vida. Pare de se comparar. Em nome de Jesus, Senhor, leva-nos a um arrependimento, Senhor. Arrependimento genuíno, Senhor. E nos faz celebrar aquilo que o Senhor liberou sobre a nossa vida. Nos faz celebrar a nossa identidade. Nos faz celebrar a porção que o Senhor liberou sobre nós, Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo, Senhor. Que esse espírito de inveja, Senhor, caia, Senhor, no meio do teu povo, Senhor, em nome de Jesus. Que esse espírito de competição que tem levado o teu povo numa canseira, Senhor, que tem sido levado, Senhor, para um lugar de cansaço, porque tem competido com outras pessoas, com outros ministérios, com outras empresas. Eu não sei onde está a sua competição, mas eu estou aqui para te dizer, sai da competição, entra num lugar de contentamento em Deus. Entra num lugar de contentamento em Deus. Quando você começar a celebrar o que Deus está fazendo na sua vida, minha irmã. Quando você começar a celebrar, você vai ver que a tua perspectiva vai mudar. Celebre os seus pequenos começos. Tudo começa pequeno. Celebra. Amém. Sejam muito abençoados nesta manhã. Tenham um final de semana incrível. Que essas palavras sejam encravadas dentro do seu coração. Em nome de Jesus. Quero te pedir algo. Você pode fazer um print e me marcar com a frase-chave que Deus mais falou com você? Faz um print. Me marca nos teus stories, tá bom? Que eu vou repostar alguns. Deus te abençoe. Vejo você próxima sexta-feira. Deus abençoe.